Você entendeu? Vocês estão entendendo agora? Como já está avançado, a cada dia está mais avançado. Exatamente isso, é dentro do campo frequencial. Não é que vai vender o pó na mão. Não, não precisa mais do pó. Nós não precisamos mais produzir o produto físico. O produto já foi decodificado, minuciosamente decodificado. Já conhece a tabela algorítmica de cabo a rabo da composição da cocaína, por exemplo, das anfetaminas todas. Ele já tem a tabela de toda a formação química, frequencial, porque toda a química, eles já fizeram a conversão da química em frequência. E a partir da frequência, eles introduzem isso num pacote musical, num pacote de qualquer forma de som, e o indivíduo recebe esta carga de medicamentos através dos ouvidos. Vocês já pensaram a que ponto nós estamos chegando de evolução tecnológica e a população ainda está dormindo? Não tem a mínima ideia. E se falar para alguém para ouvir isso, vai me chamar de louco, ou não? É isso que é esse o meu ponto. Os caras vão me chamar de doido. Falam, esse velho tá pirando na batatinha, esse velho cheirou cueca. É isso que vão falar. Esse conhecimento bineural, essa sonorização eu também faço aqui. Eu tenho um pacote enorme de sons aí preparado justamente para fazer isso. Agora é o seguinte, as pessoas todas, mesmo sabendo disso, mesmo tendo controle disso tudo, o próprio sistema se utiliza disto justamente para alcançar os objetivos. Nós podemos usar isso tudo a favor, a trazer conhecimento, a trazer potencial. As pessoas podem se utilizar disso para a condição, para trazer favorecimentos, mas também pode se utilizar isso para outras finalidades. As outras finalidades não são nobres. Mas o que é que você pode fazer? Como é que você vai controlar isso? A partir do momento que caiu isso no controle e caiu no conhecimento ao alcance da população, você não pode fazer nada. E não sou eu que vou divulgar, nem você, nem ninguém aqui. Mas os próprios indivíduos que estão envolvidos com isso vão divulgar isso em massa. Já estão sendo divulgados em massa. Só que uma boa parte da população que ainda não tem conhecimento algum, que não conhece, que não participa, não tem vivência nessa área, nesse campo, eles não acreditam. Eles acham que isto aqui é uma viagem, sabe, na maionese. Nós sabemos que não é verdade, que isso é uma realidade. Só que a população não está preparada para esta realidade. Mas ela já está batendo na nossa porta, já até adentrou na maioria das casas dos jovens. E os pais não têm a mínima noção ainda disto. Que o indivíduo já está se utilizando de substâncias virtuais. Que não deixa de ser a mesma coisa do que a substância física. Que o efeito é o mesmo. O efeito virtual é o mesmo efeito da droga física. Quem é que não vai usar a droga virtual? É quem não está com equipamento adequado ou não está comprando, porque tem que pagar, não é? Essa droga está ao alcance. Agora, esse povão que usa aí, o pessoal da rua, esses dependentes que estão aí na rua, isso já eles também vão estar usando em larga escala. É só dar tempo ao tempo que vai acontecer.
que o próprio sistema doutrinário está baseado, está calcado justamente no ocultismo. O próprio sistema doutrinário da religião cristã está alicerçado exatamente em cima disso. O próprio sistema atribui alguma coisa que esteja fora do processo religioso como pagão. Mas a própria religião é pagã. Como é que pode, né? Se você começa a analisar, você chega a essa conclusão, que a própria religião cristã é pagã. E tudo aquilo que faz no meio do caminho está ligado ao paganismo. Agora, essa mesma atribuição de pagão também foi criada dentro do próprio processo religioso. Não é estranho para vocês? E isso eu digo sempre para todo mundo. As pessoas precisam estarem voltadas justamente para isso. Porque a maioria não está preparada para isso, não estuda, não tem conhecimento porque não estuda. Porque estudar para conhecer dá trabalho, é exaustivo, cansa, precisa perseverança para conhecer certas coisas. Então, a população não está preparada porque isso dá trabalho, precisa comprar livro, precisa estudar. Hoje nem tanto, porque a internet está aí à vontade, dá para estudar bastante, né? Então, é só questão de vontade. Tudo isso está ligado essas informações todas estão intimamente interligadas, não tem nada supostamente escondido. Só precisa ler nas entrelinhas. As informações são subliminares, estão aí. Só precisa interpretar. Agora, para interpretar isso tudo, precisa ter conhecimento, algum conhecimento. Se não tiver esse mínimo de conhecimento, não vai entender. A conversa acaba se transformando num outro idioma. Uma boa parte das pessoas não tem capacidade de participar de uma conversa dessa aqui, entendeu? Olha, eu coloquei aí, essa matéria que eu coloquei ainda há pouco, a verdade é que não te contaram. Eu já coloquei várias vezes em outros canais, e aqui mesmo, nesse mesmo canal, lá no início, eu já coloquei. Muitas pessoas já assistiram esse videozinho, é meia horinha. Esse videozinho aí, na verdade, eu utilizo ele para o início de um cursinho que eu tenho, que é baseado, vocês devem conhecer ou já ouviram falar, a filosofia do nada. Esse videozinho aí é a introdução do curso Filosofia do Nada. E é voltado justamente para essas informações, inclusive que é da conexão, da seguimento a esta conversa que estamos tendo aqui agora. Voltada justamente no engodo que foi introduzido no conhecimento religioso, bíblico, está voltado exatamente para isso. Esse videozinho de meia hora é 25 minutos e pouco. Ele passa a informação exatamente do que é que foi feito, como foi feito e como está intimamente interligado tudo isto. E mesmo assim, a história, né, no passado, toda essa relação de magia, né, os druidas têm inclusive quando eu olho para o ícone do Ebra, eu me lembro exatamente dos druidas, que têm uma participação muito íntima com tudo isto que estamos falando. Isso faz parte do próprio sistema. Todo esse sistema que estamos vivendo aqui, esse sistema supostamente de magia, vocês sabem o que quer dizer Hollywood? Hollywood é a varinha mágica. E está voltada exatamente para a magia do cinema.
Eles transformaram o cinema numa ideologia de magia. Está voltado justamente para enganar, para fazer uma mágica, utilizar esse processo para fazer a população ser doutrinada da magia do cinema. Os nomes, as coisas são escolhidas com sabedoria, com inteligência, e as informações estão bem claras, bem evidentes. É que a população não vai procurar, não se dá conta disto. Eu tenho um estudo já de anos, eu estou envolvido, né? Essa nossa conversa aqui, eu estou envolvido nisto aqui, tudo que nós estamos falando, tudo isso aqui, esses projetos, MK Ultra, o projeto Monarca também faz parte disso, todo esse compêndio de informação, eu já estou envolvido nisso aqui há pelo menos 30 anos. Eu tenho um pacotão de informação, de literatura, tem apostilas que inclusive fui eu que escrevi, eu tenho um monte de literatura que eu mesmo preparei, de anos e anos. Só que é o seguinte, uma boa parte dessas informações todas, a gente sequer pode passar para as pessoas comum, em público, apesar que... Então, a gente pode até conversar, porque a conversa tem uma conexão e vocês sabem exatamente aquilo que a gente está falando. Mas a maioria das pessoas que estão fora daqui, dessa sala, desse chat, não dá para falar a respeito disso, porque elas não entendem. Elas não percebem isto. A conversa precisa ter uma conexão e precisa ter um entendimento. Agora, para ter entendimento, precisa, pelo menos, o pessoal estar sintonizado com o assunto. E este assunto não é para qualquer pessoa. Ela precisa estar conectada com isso, ou já ter lido alguma coisa, ou participado de alguma aula, de alguma palestra, para poder entender. O pessoal todo aí, o David Icke é a mesma história, tudo esse pessoal já é velho nessas informações. Só que a população assiste isso como sendo um programa de entretenimento, um documentário de entretenimento. Não é entretenimento, isso aí é uma aula. Os caras têm que admitir isto como uma forma de conhecimento e assimilar isto como conhecimento. Isso não é coisa vulgar, não é balela. É coisa importante, faz parte do nosso ser, faz parte da nossa vida, e é necessário saber disso tudo para evoluir. Se não tiver evolução, nós não vamos sair dessa vibe, mas nós vamos ficar nessa situação aqui, fica que nem cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo. Então, para ter ideia é o seguinte, esse aspecto de magia, na verdade, não existe. A magia não existe. É que uma boa parte dos acontecimentos, dos efeitos, os efeitos todos são elétrico-químicos, ou químico-elétricos, como vocês queiram. Então, a boa parte da humanidade ainda não se deu conta de todas estas informações, essas tecnologias. As tecnologias, na verdade, que são magias. Parece uma magia a ideia de você falar no celular, a ideia de você transmitir um áudio, um vídeo. Parece uma magia para quem não conhece. Parece que é um mundo mágico. E parece que existe magia. Não, não existe. Existe tecnologia. As tecnologias é que estão fora da compreensão da maior parte da população. É isto. Então, como ela não entende, como ela não tem afinidade com isso, então ela atribui o aspecto mágico.
aquilo que ela não vê, aquilo que ela não compreende, ela atribui como sendo uma mágica, como sendo uma atividade divina, por exemplo, divina que vem do vinho. Todo mundo acha que veio, né? Não. Esse termo vem da palavra de vinho, ou seja, o cara que estava envolvido na borracheira, o cara que estava entorpecido porque tinha enchido a cara de vinho, ele acreditava que podia se comunicar com alguém além. E como de fato pode se comunicar com alguém do além, através esta ideia do divino. De divino não tem nada. E o além também não é nada absurdo. O além, que normalmente todo mundo acha que poderia ter uma atividade divina, é por conta da frequência. A nossa participação, a nossa vida, estamos ocupando aqui um espaço na terceira dimensão, que é a condição frequencial onde a gente está ocupando. Mas acontece que existe centenas de milhares, de milhões de outras frequências, de outros mundos paralelos frequenciais. E eles existem. E isso não pode ser atribuído a uma magia, a uma bruxaria, que todo mundo acredita, né? Existe espíritos do submundo. Não existe submundo. Existem mundos paralelos. Existem frequências paralelas. E nós temos mundos baseados nas frequências, uma enormidade que vocês não podem imaginar. Mas, para isso, precisa estudar. Precisa entender a existência de mundos frequenciais. E dentro dessa mecânica quântica, a população não está preparada para isso. A maioria das pessoas não está preparada para isso. Leva-se tempo, demanda tempo, demanda dedicação para poder entender isto. E precisa minuciosamente explicar isso para que haja assimilação. A maioria do povão não tem a mínima ideia do que é que estamos fazendo aqui e o porquê estamos aqui. Eles atribuem a karma, atribuem a um monte de coisas que não tem absolutamente nada a ver.